E aí, pessoal? Tô pronto para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é pura nostalgia, mas super importante ao mesmo tempo. É verdade. A importância da brincadeira na educação infantil, Ah, essa é boa. com foco especial no contexto brasileiro, E para guiar a gente nessa exploração, a gente tem um artigo acadêmico aqui. que é super interessante. Super, mergulha de cabeça nesse universo, né? Falando não só dos benefícios do brincar, Uhum. mas como essa atividade é uma ferramenta poderosa para a aprendizagem. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara nesse artigo é que ele destaca a amplitude dos benefícios da brincadeira. É, Tipo, vai muito além de ser só divertido, sabe? sim. A gente tá falando de impacto real na personalidade, no jeito de processar a informação, nas habilidades motoras, Uhum. na inteligência. É muita coisa. Então, vamos ver o que eu acho mais legal. O artigo coloca a brincadeira como um motor de desenvolvimento. Sabe, a criança quando brinca, tá ali testando seus limites, experimentando, inventando, se conectando com o mundo. Total. Lembra daquela história que a gente estava comentando antes de começar a gravar? Da minha sobrinha. Da sua sobrinha construindo a fortaleza de almofadas? Ah, sim. Ah, tá certo. Ela usou tudo que tinha direito. Lençóis, cadeiras, até os bichinhos de pelúcia viraram soldados. Incrível! E o mais legal é que enquanto brincava, ela estava ali, sem perceber, exercitando um monte de habilidades. Planejamento, resolução de problemas, trabalho em equipe. É, E a gente, adulto, babando com a criatividade da molecada. exatamente. Aham. E exatamente isso que o artigo defende. Brincar não é só um intervalo na aprendizagem formal. É uma forma de aprender em si. Ah. Aliás, o artigo cita o Piaget, um dos grandes nomes da educação, Sim. que já dizia que a brincadeira é uma janela para entender como a criança pensa. Observando a criança brincar, a gente consegue ter insights incríveis sobre como ela aprende, como ela interage com o mundo. Sensational. E tem uma frase no artigo que resume bem essa ideia. Brincando, a criança pode despertar seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe são importantes. Isso é verdade. É como se, na brincadeira, a criança encontrasse soluções para seus próprios desafios. Do jeitinho dela, sabe? Sim. Com autonomia e criatividade. É aí que entra o papel fundamental dos educadores. O artigo deixa claro que os professores são peças-chave nesse processo. Eles precisam criar ambientes estimulantes, Sim. cheios de oportunidades para a criança explorar, experimentar e aprender através da brincadeira. Ser o facilitador, sabe? Talvez. Não ditar as regras, mas deixar a criança conduzir a brincadeira. Mas aí surge uma questão. Como equilibrar essa liberdade da brincadeira com a estrutura do ensino formal? Boa pergunta. Como garantir que a criança aprenda o que precisa sem transformar a brincadeira em algo engessado? Essa é a grande sacada. O artigo nos leva a pensar na importância de uma abordagem pedagógica que valorize a brincadeira como ferramenta de ensino. Ou seja, o professor precisa planejar suas aulas de forma que a brincadeira faça parte do processo de aprendizagem e não seja só um momento à parte. Ok, entendi a ideia. Mas e aí, o sistema educacional brasileiro reconhece essa importância da brincadeira na educação infantil? A gente está no caminho certo. Para responder essa pergunta, o artigo nos convida a dar uma olhada nos documentos oficiais que orientam a educação aqui no Brasil. A gente está falando do Referential Curricular Nacional para a Educação Infantil, o famoso SNENEI, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as DMAEA, e a mais recente, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nossa, quanta sigla. Mas calma, vamos por partes. O que cada um desses documentos fala sobre a importância da brincadeira? Começando pelo Recinei. O SNENEI, que foi criado lá nos anos 90, já colocava a brincadeira como um direito da criança e um elemento fundamental para o desenvolvimento integral. É como se ele propusesse uma mudança de visão. A criança deixa de ser só alguém que precisa de cuidados e passa a ser protagonista do seu próprio aprendizado. A brincadeira entra como ferramenta essencial nesse processo. Interessante. E as DCNAs? O que elas acrescentam nessa discussão? As ECNAs reforçam essa ideia de protagonismo da criança e colocam a brincadeira como a forma da criança se expressar, se comunicar, interagir com o mundo e construir conhecimento. Elas também batem na tecla do professor como mediador, aquele que cria espaços e oportunidades para que a brincadeira aconteça de forma significativa. E a do BNCC, que é mais recente. Como aborda essa questão? A BNCC vai além, colocando a brincadeira como um dos pilares da educação infantil, junto com as interações. Ela define a criança como sujeito histórico e de direitos, ou seja, alguém que aprende, se desenvolve e se torna quem é através das suas experiências.
E aí, claro, a brincadeira tem um papel fundamental. Então quer dizer que a BNCC dá um passo a mais e coloca a brincadeira como algo central na educação infantil. Exatamente. E o mais legal é que a BNCC propõe os campos de experiências, que são áreas de conhecimento interligadas que as crianças exploram na educação infantil. Um desses campos é o corpo, gestos e movimentos, que tem tudo a ver com a brincadeira, com a criança descobrindo o próprio corpo e se expressando através do movimento. Show! Mas na prática, como isso se traduz dentro da sala de aula? O que muda na rotina das crianças quando a brincadeira é vista como algo fundamental para a aprendizagem? Imagina uma sala de aula onde, em vez de carteiras enfileiradas, você tem espaços acolhedores que convidam a criança a brincar. Cantos temáticos, jogos de montar, materiais de arte, fantasias, instrumentos musicais, livros infantis. Nossa, eu já consigo visualizar. E as crianças livres para explorar, criar, interagir e aprender a partir de seus próprios interesses. Exatamente. Nessa sala de aula, a professora atua como mediadora, observando as brincadeiras, fazendo perguntas instigantes, propondo desafios, incentivando a colaboração entre as crianças e, acima de tudo, garantindo que a brincadeira seja livre, espontânea e prazerosa. Parece um sonho. Não. Me diz uma coisa, o artigo explora como essa visão da brincadeira se reflete nos documentos oficiais. Sim, ele mergulha fundo em como o RCNI, as DCNIs e a BNCC descrevem a importância da brincadeira. Quer saber o que eles dizem? Claro, a curiosidade já me pegou aqui. Então segura essa. O RCNI, por exemplo, destaca que a brincadeira é a forma da criança recriar e reinterpretar o mundo ao seu redor. É através dela que a criança elabora suas experiências e constrói conhecimento de forma ativa. Me lembro que o documento usa uma frase que é pura poesia. Os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa daquilo que aparentam ser. É como se a criança criasse um mundo próprio através da brincadeira. Um mundo cheio de significado e de possibilidades. Exatamente. E as DCNIs complementam essa ideia, afirmando que a brincadeira é um terreno fértil para desenvolver habilidades matemáticas, linguísticas, sociais e emocionais. Elas citam exemplos como cantigas de roda, jogos de tabuleiro, jogos de cartas e até a clássica dança das cadeiras. Aquelas brincadeiras que a gente amava na infância e que, sem a gente perceber, estimulavam o raciocínio lógico, a criatividade, a cooperação, o respeito às regras. E o BNCC, o que ela traz de interessante sobre a brincadeira? A BNCC, além de reforçar a importância da brincadeira como um dos pilares da educação infantil, nos convida a pensar na intencionalidade pedagógica do brincar. Ou seja, como os professores podem planejar e conduzir as atividades lúdicas de forma a promover aprendizagens significativas e o desenvolvimento integral das crianças. Intencionalidade pedagógica. Gostei do termo. Mas na prática, como isso funciona? Pensa assim, ao propor uma brincadeira de faz de conta, a professora pode estimular a linguagem oral, a criatividade, a imaginação, a resolução de problemas, a cooperação e a empatia. Ou, ao organizar um jogo de construção, ela pode incentivar o raciocínio espacial, a coordenação motora fina, a noção de sequência, a criatividade e a perseverança. Caramba, as possibilidades são infinitas. E o mais legal é que a BNCC destaca a importância de levar em conta as diferentes culturas e realidades das crianças ao planejar as atividades lúdicas. Com certeza. O Brasil é um país com uma riqueza cultural enorme. E essa riqueza precisa estar presente nas escolas, inclusive nos momentos de brincadeira. Faz todo sentido. E que bom que a BNCC reconhece a importância de valorizar as brincadeiras tradicionais, os jogos regionais, as músicas folclóricas, as histórias contadas pelos avós. Exatamente. É através dessas manifestações culturais que as crianças se conectam com suas raízes, com sua identidade e com a história do seu povo. Mas como garantir que essa visão da brincadeira como ferramenta de aprendizado chegue a todas as escolas brasileiras? Daquelas com mais recursos até as comunidades mais afastadas. Essa é a pergunta de $1 milhão. E o artigo levanta a bola da formação continuada dos professores. Eles precisam se apropriar dessa nova perspectiva, sabe? Se sentirem seguros para incorporar a brincadeira de forma intencional em suas práticas pedagógicas. Aí a gente começa a ter uma mudança real. E nós, como sociedade? O que podemos fazer para que a brincadeira seja cada vez mais valorizada e reconhecida como um direito de todas as crianças? A gente precisa ir além dos muros da escola, né? Com certeza. Acho que a gente precisa começar questionando essa visão utilitarista da infância, que coloca a criança como mini adulto em formação, ignorando a importância do presente, da brincadeira livre, da exploração do mundo a partir da sua própria perspectiva. É verdade. Precisamos resgatar a beleza e a importância da infância. Reconhecendo a criança como um ser completo, capaz de aprender, criar, se expressar e transformar o mundo do seu jeitinho único. Exatamente, e a brincadeira é um dos caminhos mais poderosos para que isso aconteça. Que tal a gente dar uma pausa aqui e continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? Ainda tem muita coisa legal para explorar. Combinado. Até a próxima, pessoal! E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da brincadeira. É isso aí. Na primeira parte, a gente viu como brincar é importante e como ele é reconhecido nos documentos que guiam a educação aqui no Brasil. Mas agora vamos sair um pouco da teoria e mergulhar em alguns exemplos práticos. É isso que eu gosto.
De como a brincadeira pode ser usada como ferramenta de ensino. Show! Preparados? Preparadíssimo. Adoro quando a gente aterriza as ideias, sabe? Sei. Ver como tudo isso que a gente discute se aplica na vida real, dentro da sala de aula. Então se prepare, porque o artigo que a gente está explorando traz exemplos incríveis. Que legal. Vamos começar falando da contação de histórias. Que delícia. Além de estimular a imaginação e a criatividade, ela é uma ferramenta poderosa para desenvolver a linguagem oral e a capacidade de ouvir. A contação de histórias me transporta direto para a infância. Aquelas tardes mágicas, ouvindo histórias que me levavam para outros mundos. Que legal! Era como se a realidade se transformasse num universo de fantasia, aventura, emoção. E é exatamente essa magia que a gente pode trazer para a sala de aula. Verdade. A professora pode usar livros infantis, fantoches, músicas, dramatizações, criar um ambiente lúdico que convida a criança a mergulhar na história. Lembro de uma vez que eu visitei uma escola e vi uma professora contando a história da Chapeuzinho Vermelho com fantoche. As crianças estavam hipnotizadas, interagindo com a história, fazendo perguntas, dando palpites. Era lindo de ver. Imagina o tanto de aprendizado que rolou ali. A professora trabalhou a entonação, a expressividade, o vocabulário, a estrutura da narrativa, a compreensão da sequência dos eventos. Tudo isso de forma leve e divertida. E ainda dá para aproveitar a história para falar sobre valores, respeito à diversidade, cuidado com o meio ambiente. As possibilidades são infinitas. Com certeza. A contação de histórias é um presente para a educação integral da criança. E o artigo também destaca os jogos e brincadeiras tradicionais como ferramentas de ensino. Os jogos e brincadeiras tradicionais, aquelas que atravessam gerações, que a gente aprende com os pais, avós, amigos, pura cultura, pura identidade brasileira. E além de serem divertidos, eles escondem um potencial pedagógico enorme. Através deles, as crianças desenvolvem habilidades motoras, cognitivas, sociais, emocionais, tudo isso brincando. Me lembro de algumas brincadeiras da minha infância. Amarelinha, pular corda, pega-pega, esconde-esconde. Era só juntar a galera e a diversão estava garantida. Bons tempos, né? Bons tempos. Sem preocupações, sem telas, só a alegria de brincar ao ar livre. E sabe o que é mais legal? O quê? O artigo mostra como essas brincadeiras podem ser usadas na educação infantil. Legal. A amarelinha, por exemplo, trabalha com a coordenação motora, o equilíbrio, a noção de espaço, a contagem. E pular corda, além de ser um exercício físico e tanto, ajuda a desenvolver a coordenação motora, o ritmo, a atenção, a concentração. E o esconde-esconde. Estimula a criatividade, a imaginação, a noção de espaço, a capacidade de se localizar no ambiente, a resolução de problemas e os jogos de tabuleiro, como dama, xadrez, dominó. Sim. Eles também são ferramentas poderosas de ensino, né? Com certeza. Estimulam o raciocínio lógico, a capacidade de planejamento, a concentração, a paciência, o respeito às regras, a interação social. Inclusive, o artigo menciona que a BNCC incentiva o uso de jogos de tabuleiro na educação infantil. É aprender brincando do jeito que a criança mais gosta. Mas como garantir que a brincadeira seja realmente parte da rotina da sala de aula e não só um momento de recreio ou passatempo? Aí que tá o pulo do gato. O artigo defende que os professores precisam entender a brincadeira como uma ferramenta pedagógica capaz de promover o desenvolvimento da criança e a aprendizagem de forma significativa. A brincadeira precisa ser planejada, ter um objetivo de ensino e ser avaliada ao longo do processo. Então, na prática, a brincadeira precisa ter um propósito pedagógico. Isso. Os professores precisam saber como usar a brincadeira de forma estratégica para que a criança aprenda de verdade. Exatamente. E para isso é fundamental que os professores tenham acesso a uma formação continuada de qualidade. Uma formação que dê ferramentas para usar a brincadeira como ferramenta de ensino de forma eficaz e criativa. E ainda bem que a BNCC já reconhece essa necessidade de formação dos professores, né? Ela coloca a brincadeira como um direito de aprendizagem da criança. Os professores precisam estar preparados para garantir esse direito. A BNCC, sem dúvida, representa um passo importante. Ela coloca a brincadeira como protagonista na educação infantil e propõe um currículo que valoriza as experiências lúdicas como parte fundamental do aprendizado. Mas a gente precisa ir além, sabe? Sim, concordo. A gente, como sociedade, precisa resgatar a cultura da brincadeira. A gente vive num mundo tão corrido, tão tecnológico, tão individualista. As crianças estão cada vez menos brincando ao ar livre, interagindo com outras crianças, se conectando com a natureza. É verdade. Precisamos trazer de volta a brincadeira livre, espontânea, criativa. Aquela brincadeira sem pressão por resultados, por desempenho, por competição. A criança precisa ter o direito de ser criança, de explorar o mundo com curiosidade, imaginação e fantasia. E a gente, como adulto, precisa reaprender a brincar, a se conectar com nossa criança interior,
encontrar alegria nas coisas simples da vida. Como dizia o Rubem Alves, brincar é a coisa mais sagrada que existe. Que frase linda. E que mensagem poderosa para a gente refletir. Mas por hoje, vamos dar uma pausa aqui. Tá bom. Na terceira e última parte do nosso mergulho, vamos explorar os desafios e as perspectivas para que a cultura da brincadeira se fortaleça nas escolas brasileiras. Até já! E chegamos à parte final do nosso mergulho no universo da brincadeira na educação infantil. Nas partes anteriores, a gente explorou os benefícios, viu como a brincadeira é vista nos documentos oficiais e até mergulhou em exemplos práticos de como usar a brincadeira para a criança aprender. É isso. Mas agora vamos colocar os pés no chão e falar dos desafios que a gente ainda precisa enfrentar para que a cultura da brincadeira se torne realidade em todas as escolas brasileiras. A teoria é linda, inspiradora, mas na prática a gente sabe que nem sempre é fácil colocar tudo em ação. O artigo que a gente está analisando também aborda essa questão, apontando alguns obstáculos que a gente precisa encarar de frente. Um deles é a falta de estrutura física em muitas escolas, principalmente na rede pública. Pois é, muitas escolas não têm espaço adequado para a brincadeira. Faltam áreas livres, parquinhos, salas de atividades, materiais pedagógicos. E a superlotação das salas de aula também complica. Exato. Porque impede de fazer atividades que precisam de mais espaço e movimento. Exatamente. Sem um ambiente que favoreça a brincadeira, fica difícil para o professor colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. É como tentar nadar sem água. E a formação dos professores também é um ponto crucial, né? Muitos ainda não se sentem preparados para usar a brincadeira como ferramenta de ensino. Falta conhecimento, falta repertório, falta apoio. Com certeza. A formação inicial e continuada dos professores é essencial para que eles entendam a importância da brincadeira, desenvolvam habilidades para planejar e conduzir atividades lúdicas de forma intencional e se sintam confiantes para incorporar a brincadeira na sua prática pedagógica. A gente precisa das ferramentas certas para que eles construam esse novo jeito de ensinar. E tem também a resistência de alguns pais, né? Muitos ainda acham que brincar é perda de tempo, algo fútil, que não contribui para a aprendizagem de verdade. E essa visão acaba influenciando a forma como a brincadeira é vista dentro da escola. É verdade, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a brincadeira é o oposto da aprendizagem. Mostrar aos pais que quando a criança brinca, ela está desenvolvendo habilidades essenciais para a vida. Criatividade, capacidade de resolver problemas, autonomia, socialização, empatia. Mas como a gente faz para mudar essa percepção? Como sensibilizar os pais sobre a importância da brincadeira? Acho que a escola precisa se aproximar mais das famílias. Criar espaços de diálogo, promover oficinas, palestras, atividades em conjunto, para que os pais possam vivenciar e compreender o potencial educativo da brincadeira. Mostrar na prática como a brincadeira transforma a forma de aprender. E a gente pode usar as redes sociais, a mídia, para divulgar informações sobre a importância da brincadeira, compartilhar exemplos de boas práticas, desmistificar essa ideia de que brincar é perda de tempo, mostrar para a sociedade que a brincadeira é um direito de todas as crianças. Concordo. E garantir esse direito é investir num futuro mais humano, mais criativo, mais justo, mais feliz. A gente precisa mudar a forma como enxergamos a infância. E falando em futuro, vamos terminar nosso mergulho com uma dose de otimismo. Apesar dos desafios, acho que estamos caminhando para uma educação mais lúdica, mais humana, mais conectada com as necessidades e os interesses das crianças. O que você acha? Acho que você tem toda a razão. A BNCC, com a ênfase na brincadeira como um dos pilares da educação infantil, é um sinal de que estamos no caminho certo. E a cada dia surgem iniciativas inspiradoras, escolas que inovam, professores que se dedicam a transformar a educação através da brincadeira. É verdade. E a gente, como cidadãos, como pais, como educadores, precisamos abraçar essa causa. Lutar para que a brincadeira seja